Então vamos lá, queridos. Quando a Clô me fez esse convite, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? E eu sou uma pessoa, sou uma profissional que eu gosto muito, eu gosto mais de escutar, mais do que de escutar até do que de propriamente falar, né? Porque eu acho que por meio da escuta a gente descobre muita coisa a respeito das pessoas que, por vezes, no caso do meu trabalho, né, que é um trabalho em consultório, em clínica, a gente acaba muitas vezes conseguindo ajudar mais as pessoas escutando e entendendo melhor a relação que aquela pessoa tem com a comida, para depois, a partir disso, poder oferecer ali um conselho, uma dica, enfim, uma prescrição, né? Mas como a Clô pediu que eu falasse um pouco, vou falar um pouco da minha abordagem. Como ela comentou, eu sou nutricionista há 10 anos. Eu sempre atuei na área do transtorno alimentar, né? Eu não atendo só transtorno alimentar, atendo pessoas que têm obesidade ou aquelas pessoas que já fizeram muitas dietas na vida e não conseguiram emagrecer, ou então emagreceram e depois voltaram a ganhar todo o peso perdido, né? Sempre trabalhei com isso. E eu trabalho de uma forma não prescritiva, né? O que significa isso? Eu acredito que dietas restritivas, então aquele papelzinho que você recebe do médico muitas vezes, ou que você baixa da internet, ou que você pega de um programa aí de emagrecimento, né, para você fazer contagem, às vezes de caloria, de pontos. Esse tipo de prescrição, esse tipo de forma de comer, funciona por um espaço muito curto de tempo, né? A pessoa, na melhor das hipóteses, segue aquilo à risca durante alguns dias, algumas semanas, né? Porque ela se organiza, ela compra os ingredientes, ela programa as refeições, ela deixa de sair para comer com amigos, com família, e a pessoa muitas vezes acaba vivendo em função daquele papel, daquela dieta por um tempo, mas a grande verdade é que a gente não vive na dieta, né? Existe uma vida fora da dieta. E a comida, ela faz parte da nossa vida como fonte de prazer, né? Claro que a comida não pode ser a única fonte de prazer da nossa vida, mas ela é uma parte importante. Ela faz parte do nosso contexto social, né? Então, todos nós, com certeza, temos memórias afetivas muito importantes relacionadas à comida, né? Se eu perguntar aqui para cada um de vocês deve ter uma memória bacana de família, talvez até de infância, com a comida, memórias positivas. E a comida também faz parte da nossa sobrevivência, né? Ela faz parte da nossa nutrição interna. Então, eu acredito, não só eu, mas muitos profissionais que atuam dentro dessa abordagem da nutrição, que hoje existe um nome para isso, né? A gente chama essa linha da nutrição de nutrição comportamental, de forma mais ampla. A gente entende que a alimentação, ela precisa ser saudável não só do ponto de vista biológico, né? Levando em conta nutrientes, proporção de nutrientes, enfim. A gente não pode entender saúde só como algo puramente biológico e mecanicista do corpo. A gente tem que garantir que a comida traga também saúde mental, né? E o que a gente vê é que pessoas que fazem muitas dietas, entram de uma dieta, sai, aí entra em outra, sai, né? Ou pessoas que têm uma relação de muito amor e ódio com a comida, né? Pessoas que, quando tem um alimento ali gostoso, ela come a barra de chocolate inteira, ela come 3, 4 fatias de bolo, né? Mas, por outro lado, depois fica se sentindo muito culpada. Então, a gente chama isso de relação de amor e ódio. Essas pessoas, muitas vezes, elas não têm uma boa saúde mental, né? Porque elas estão sempre em guerra com a comida, tá? Então, existe dentro hoje dessa linha da nutrição uma compreensão de que a alimentação saudável não pode ser só do ponto de vista biológico, a gente precisa levar em conta a saúde mental, né? E a alimentação saudável, ela é contextual também. Eu sempre faço uma brincadeira quando eu vou dar aula, que eu pergunto para os alunos, né? Gente, o que é mais saudável? Bolo de chocolate ou maçã? E aí, geralmente, de forma automática, as pessoas não hesitam em responder que o que é mais saudável é maçã, né? Mas aí eu pergunto o seguinte, bom, se você vai num aniversário, cantam parabéns, e aí todo mundo come um pedaço de bolo e você abre a sua bolsa e tira dali uma maçã e começa a comer uma maçã. Neste contexto, a maçã é mais saudável? Né? Será que ela é mais saudável? Ou então, por exemplo, depois você acorda de manhã e você come uma fatia de bolo
com um café com leite, uma fruta, né? Esse é o seu café da manhã. E uma outra pessoa, ela come de café da manhã 18 maçãs. Então, será que a maçã nesse contexto também é mais saudável, né? Então, quando a gente começa a esmiuçar aquilo que tradicionalmente a gente chama de alimentação saudável, a gente vê que a alimentação saudável, na verdade, ela envolve variedade, né? Ou seja, todos os alimentos, eles são permitidos dentro de um contexto de alimentação saudável. A alimentação saudável depende do contexto, né? Depende de onde eu estou comendo, em que situação. E, obviamente, depende da frequência e da quantidade. Porque se eu como 18 maçãs de café da manhã, isso também não é saudável, né? Talvez fosse preferível eu comer uma fatia de bolo, tá? Então, a gente vê que a alimentação saudável não tem uma definição única, não tem uma definição muito rígida, porque justamente a alimentação saudável, ela precisa ser flexível, né? E quando a gente pensa nesse contexto atual que a gente está vivendo, tá todo mundo aí, né, confinado em casa, nessa quarentena, enfim, tentando se manter mais quieto, a gente não pode levar a relação com a comida a ferro e fogo, né? Tem pessoas que estão me mandando mensagem, ou pacientes me ligando desesperados, porque estão comendo um pouco mais, porque afinal estão em casa, né? Você tem mais oportunidade de comer, você está mais entediado, você está às vezes cozinhando mais, né? Então, claro que é esperado para muitas pessoas que talvez se coma um pouco mais estando em casa, né? Claro, se tem pessoas tendo compulsão, porque elas estão completamente ansiosas e desesperadas e estão usando a comida como forma, né, de socorro emocional, isso também não é tão saudável. Mas tudo bem comer um pouco mais estando em casa. É uma fase, é um contexto, isso vai passar, né? Não significa que a partir de agora você vai começar a comer mais para sempre e perder o controle. Então, a gente tem que ter um pouco de calma também com algumas oscilações naturais que ocorrem no nosso contexto alimentar estando em casa, né? Mas para aquelas pessoas que estão muito preocupadas, algumas dicas, digamos assim, não gosto da palavra dica porque parece uma coisa superficial, mas algumas reflexões que eu tenho feito a esse respeito com os meus pacientes. Primeiro de tudo, gente, não existe um alimento, tá? Um único alimento ou uma única categoria de alimentos que melhore a nossa imunidade. Infelizmente, não há respaldo científico em relação a isso, né? Isso é um mito. Tem pessoas que falam, coma gengibre, que você vai ter uma melhor imunidade, toma vitamina C. A vitamina C, na melhor das hipóteses, ela melhora processos inflamatórios quando a pessoa já está doente, mas ela não previne nada, né? E a quantidade de vitamina C que a gente precisa, ela é baixa, né? É o equivalente, por exemplo, a eu chupar uma laranja. Eu não preciso comprar um suplemento de vitamina C, né? Ou tomar 5 copos de suco de laranja, porque acaba sendo excessivo, o corpo não vai usar aquilo, ele vai excluir aquilo, ele vai mandar aquilo embora na urina, por exemplo, né? Tem pessoas que compram aquelas cápsulas de farmácia que põe na água, né? Efervescente. Não precisa disso, é desnecessário. Mas a gente sabe que sim, existe um estilo de alimentação que pode favorecer o nosso corpo a ter mais recursos pró-imunidade, né? Que é uma alimentação que tenha frutas, verduras e legumes. Então, eu não sei quantos de vocês têm o hábito, né, e a frequência de, pelo menos todo dia, ter ali, né, no almoço ou no jantar, algum vegetal, alguma fruta. Tem pessoas que sequer comem fruta todo dia, né? Nesse momento, seria importante a gente garantir em casa, pelo menos uma vez por dia, comer uma fruta ou comer algum tipo de vegetal, não importa se cru ou cozido, né? Carol, mas esses alimentos vegetais, eles precisam ser frescos, né? E eles estão pedindo para a gente não sair de casa, não dá para eu ir na feira toda semana comprar vegetais, né? Hoje a gente tem uma série de opções, inclusive congeladas nos supermercados, de polpas de fruta, né, natural, sem adição de conservantes, açúcar, enfim. Frutas congeladas, vegetais congelados, né, que a gente pode usar a nossa criatividade e preparar em casa. Então, de fato, há opções, né? Claro que no mundo ideal seria interessante ter alimentos mais frescos, mas o congelado ele não perde 100% das suas propriedades, né? Que também
também é um mito, né, de que o alimento congelado ele perde ali suas propriedades nutritivas. Para quem faz muita questão do alimento fresco, hoje a tecnologia também, né, assim como ela está possibilitando essa reunião, a tecnologia nos possibilita ter alimentos frescos em casa, às vezes até orgânicos, né, de pequenos produtores entregues na nossa porta. Eu não gosto muito de fazer propaganda, eu não ganho nada com isso, mas eu tomei contato recentemente com 2 iniciativas que eu achei bem bacana, pelo menos aqui na região da Grande São Paulo. Uma se chama Raízes, tá? RAIZS, não tem o E, tá? De Raízes. Está no Instagram, eles têm site também, que é como se fosse um coletivo de pequenos produtores, né? De frutas, vegetais, enfim, orgânicos, e você faz a sua compra lá e eles entregam toda semana na sua casa, né? Como se fosse uma feira em casa. Tem um outro que é interessante, que aí eu não sei se é mais amplo, né? Se vai além de São Paulo, mas é a Fruta Imperfeita, né? Digita aí no Google Fruta Imperfeita, vocês vão achar. É um grupo, né, de empresários que eles separam para venda, disponibilizam para venda, entrega de cestas de vegetais em casa, de frutas e vegetais que não são esteticamente aceitos na maioria dos supermercados, né? Que não são frutas bonitas, digamos assim. Ou tem um formato esquisito, né? Uma cenoura que tem um formato esquisito, mas que são completamente adequados para consumo e que geralmente os grandes supermercados descartam, né? Então a gente estaria ajudando de 2 formas. A gente estaria comprando ali de pequenos produtores que não venderiam para grandes supermercados, né? Ajudando um pequeno produtor. E a gente está também diminuindo o acúmulo, né? A geração de lixo, porque esses vegetais, eles, se não são consumidos, são jogados fora, né? Circulou na internet esses dias também uns cartazes, né? Umas imagens de alguns feirantes que estão entregando em casa. Não sei se vocês viram, eu recebi para o WhatsApp. Depois eu até vejo se eu tenho salvo aqui. Mas tem opções, né? Acho que então, se a gente for falar de imunidade, o que a gente sabidamente entende que contribui com uma boa imunidade é uma alimentação rica em vegetais e frutas, né? Não importa se frescos ou congelados, nesse momento a gente, de novo, tem que ser flexível, né? Tem que entender o contexto que a gente está passando. Outra coisa que ajuda é voltar para o básico, gente. Voltar para aquela comida básica que a gente comia na casa dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que é uma comida simples, é a comida que é a cara do brasileiro e que a gente muitas vezes esqueceu, né? Porque a gente acabou priorizando aí outras preparações mais elaboradas, mais gourmetizadas, né? Mas o velho arroz, feijão, o bife, o frango, né? E uma salada. Então, é um bom momento para a gente, por exemplo, resgatar justamente essas memórias afetivas, né, da nossa infância, da nossa juventude, lembrar quais eram os pratos que a gente comia, né, na casa dos nossos pais e avós, os pratos simples, porque muitas vezes eram pratos mais simples, né, e fazer em casa, né, gastar um tempo em família também para retomar o cozinhar de uma forma prazerosa, né. De novo, não precisa cozinhar todas as suas refeições todo dia. Vai ter um dia que você vai pedir uma pizza, sim. Vai ter um dia que você vai usar o delivery, né? Não se culpe por isso, tá tudo bem. A gente não pode também viver em função da comida. Tem outras coisas que a gente precisa fazer. A gente estava falando, eu e a Rosa e a Clô, né? Antes de vocês entrarem. A gente está muitas vezes em casa sem a ajuda das nossas funcionárias, né? De pessoas que estão ali em casa, na nossa rotina, nos ajudando. Então, a gente tem que limpar a casa também, né? Tem que levar o cachorro para passear, tem que lavar a roupa, passar roupa, enfim. E às vezes o tempo para a cozinha fica limitado. Mas pega ali o fim de semana, prepara um prato simples da sua infância, que você costumava comer, prepara junto com a sua família, né? Aí, de repente, aquele prato sobra, você come na segunda também. E assim a gente vai tentando organizar a rotina, mas sem tanta cobrança, sem tanta pressão, né? Porque uma coisa que eu estou percebendo nessa fase aí que a gente está passando é que parece que agora está todo mundo em casa, mas tem uma cobrança para que você seja super produtivo, né? Cozinhe todos os dias, assista todas as lives, limpe a casa, leia vários livros, enfim, veja várias palestras, faça atividade física na sua varanda, na sua sala, seja criativa, enfim, ajude uma iniciativa. É tanta demanda que muitas vezes a gente se sente em dívida, né? Parece que a gente nunca está fazendo o suficiente.
Então, tomar cuidado também com esse excesso de cobrança, especialmente no que se refere à alimentação, né? Às vezes a gente se cobra demais de comer de uma forma muito perfeita, muito ideal, e a nossa vida, ela não é perfeita, né? E às vezes não é ideal, a gente tem muitas demandas, enfim. Então, acho que, assim, de orientação, né, que eu tinha, assim, de forma mais assertiva para passar para vocês, foi nisso que eu pensei, né? É o que eu tenho trabalhado aí com os meus pacientes, por exemplo, nesse momento. E aí eu queria até ouvir um pouquinho vocês, né, Clô? Vou tirar aqui todo mundo do mudo, tá? Deixa eu só abrir aqui minha porta um minutinho, que a minha gata quer sair. Tô tirando aí as demandas, né? todo mundo do mudo aqui, demora um pouquinho. Tá ótimo. E bebam água, viu, gente? Se hidratem durante o dia. Tem que lembrar, né? Uma coisa que às vezes em casa a gente esquece. Pois é. Um copão aqui. É um problema, realmente. Que bom. Flávia, agora eu não consigo te deixar... Não estou conseguindo tirar o mudo da Flávia agora. Ixi. Inês também. Peraí, estou tentando aqui. Peraí. Ele já me avisou que vai acabar em 10 minutos, tá? Depois você quer mandar meu Deus do céu. Eu tive mais sorte na terça-feira que ele liberou, né? Mas ele voltou a deixar só 40 minutos. Inês, vê se você consegue tirar o seu mudo, porque eu não estou conseguindo... já foi, agora foi. Aí foi. Voltou, peraí. Não, é a Flávia. É a Flávia que está no mudo. Mas depois você pode mandar um outro convite, se for o caso, Clô, se quiserem continuar. A gente está fazendo uma aula assim. A gente pode... É só entrar no mesmo link, não precisa nem mandar outro convite. No mesmo link? Tá. Amanda, eu vou tirar você do mudo também. E agora a gente está fazendo uma pergunta. E a Flávia eu não consegui tirar do mudo. Eu não sei se... Flávia, se você estiver me ouvindo, tenta tirar do seu celular aí do mudo, porque eu não consegui aqui. Ele não está me permitindo, tá? Então, a gente agora está aberta para tirar as dúvidas com a Carol sobre o que foi falado. Quem quiser... Comentário, né? Se alguém não necessariamente quiser tirar uma dúvida ou quiser fazer algum comentário. Para que precisa depois colocar, que está tudo limpo, está tudo desinfetado. Tá lá. Eu tenho o hábito, Ana Carolina, de comer bastante fruta. Eu como, em média, a Rosa que tá falando, Rosa, 4 ou 5 tipos de frutas diferentes por dia. Eu gosto muito de fruta. E aqui em casa também, salada, verdura, a gente tem. Mas o meu problema é doce. Eu sou chegada num doce, né? Chocolate. Então, esses dias eu fiz uma dieta bem restritiva. Rosa. Restritiva de açúcar, farinha, essas coisas. Mas agora já liberei um pouco. E nessa época a gente fica realmente querendo comer alguma coisa. E o inverno vai chegando, né? E aqui é muito frio. Então, o meu problema é esse. Chega o inverno, eu falo, eu chuto o pau da barraca. É chocolate quente. É tudo e mais um pouco. Então, é difícil a gente manter realmente... Fica esse efeito sanfona. Esse efeito sanfona que judia da gente, né? Nós que temos aí o nosso pezinho lá na Europa, lá na Portugal, que gosta de pão, né? De massa, de coisa calórica. Então, eu pelo menos sou assim. Clô e Rosa, né? Existem muitos estudos que falam que um dos fatores que contribuem para o efeito sanfona, inclusive, é o fato da gente fazer dietas muito restritivas. Evolutivamente falando, os nossos genes, né, que estão aí há milhões de anos, eles não evoluíram tanto assim. Nós, como espécie, evoluímos muito, mas os nossos genes, eles ainda não evoluíram tanto para se adaptar a todas as mudanças que a gente fez no nosso ambiente, ao nosso redor, né? Então, o nosso corpo, ele foi criado geneticamente para tolerar períodos de escassez alimentar, né? Quando a gente morava na selva, enfim, antes da agricultura existir, o ser humano tinha dias que ele não comia, né? Ele caçava e tinha dias que ele comia e dias que ele não comia. Então, o nosso corpo entende que na presença da comida, né? Como a gente vem de uma história de escassez, pra vocês terem uma ideia,
até a Revolução Industrial, né, ali século XVIII, XIX, digamos assim, boa parte da população passava fome. Então, o nosso corpo, ele aprendeu a se defender da fome. Então, em períodos em que existe uma escassez, o nosso corpo, quando ele tem acesso à comida, ele vai querer comer muito mais, porque ele quer armazenar, né? E uma vez que eu coma, ele vai tentar ao máximo absorver aquelas calorias e armazenar aquelas calorias. Quando eu faço dieta, acontece que o nosso corpo ele não sabe a diferença entre eu não estar comendo por opção, né, e eu estar passando fome talvez por uma escassez no ambiente. Então, quando eu faço dieta, eu coloco o meu corpo naquela mesma situação limite de quando eu estava na época das cavernas. Então, eu faço dieta, o que acontece com o meu metabolismo, né? Com o gasto de calorias do meu corpo? Ele diminui muito. Aí, quando eu saio da dieta, tem aquele efeito de, nossa, vou comer tudo, porque por um tempo eu não comi. Aí parece que quando a comida volta a fazer parte, a gente come muito mais. E o problema é que o meu metabolismo vai fazer a mesma coisa que ele fazia quando eu estava na época das cavernas e passava fome. Ele vai absorver tudo aquilo e ele vai armazenar na forma de gordura. Então, a gente sabe que quanto mais dietas a pessoa faz na vida, mais ela vai aumentando o seu peso médio ao longo da vida. E esse efeito das dietas no nosso metabolismo, ele, depois de um tempo, ele fica irreversível. O seu metabolismo não volta a trabalhar da mesma forma como antes de você fazer a sua primeira dieta. Então, Rosa, fazer dietas muito restritivas é um convite para esse sofrimento do corpo, né? A gente tem que buscar cada vez mais, ainda mais nos dias de hoje, em que o alimento está muito disponível, né? Porque não é mais que nem na época da caverna, ele está disponível, né? Mas o nosso corpo entende que ele precisa armazenar. Mas como o alimento está muito disponível, exposto no nosso ambiente, a gente precisa fazer as pazes com essa alimentação e buscar um equilíbrio que não vá nem para o 8 e nem para o 80, né? Nem para dieta muito restritiva, do tipo, não vou comer mais isso, né? E nem para o 80, que, ai, dane-se, já que eu comi, então eu vou comer mesmo e deixa para lá. Daqui 2 dias eu penso nisso. Porque senão a gente fica nessa gangorra, né? Ou eu não como, ou eu como muito. Ou eu não como, ou eu como muito. Então, a gente tem que buscar, às vezes, ajuda profissional, né? Talvez de um profissional que, de repente, siga uma linha mais abrangente, como essa que eu estou trazendo, que é a nutrição comportamental, que entenda a relação com a comida de uma forma não dicotômica, né? Que não fique nesse 8-80. Porque esse 8-80 é um ciclo que não tem fim, né? Tem hora que você vai estar no 8, que é onde as pessoas gostam, né? Porque elas perdem peso, todo mundo comenta e tudo bem. Mas tem a hora do 80, né? Que ninguém gosta. Então, para não ficar no 80, eu não posso estar no 8 também. Então, às vezes, buscar uma ajuda profissional mesmo para entender, tá, bom, então como é que eu chego nesse equilíbrio do 40, né? Como é que eu não fico nem no 8 nem no 80? Mas é muito interessante esse seu relato, porque ele é muito comum, né, a muitas pessoas. É isso. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem a limitação dos 40 minutos e a Ana também ela tem uma consulta, né? 4, 5, Eu tenho uma consulta médica. Vai cair daqui a pouco. Eu não sei se você prefere, se cair todo mundo entra de novo, ou se você já quer fazer um fechamento, porque realmente... Eu acho que nem dá tempo, né, Clô? Como eu tenho uma consulta, pessoal, vocês iam entrar e eu ia ter que sair, né? Mas o que eu me disponibilizo aqui também? Eu tenho um Instagram profissional, em que eu publico muitas coisas relacionadas a essa minha visão, né? É o Carol P de Pato Costa Nutri. O meu e-mail é carolpcosta@gmail.com. Então, se alguém quiser tirar uma dúvida mais específica ou fazer algum comentário, enfim, sinta-se à vontade. E o meu site, que a Clô até deu uma olhada, eu tenho um blog acoplado ao meu site desde 2010, que foi quando eu me formei,
onde eu já escrevia textos sobre essa visão, né, da relação que a gente tem com a comida e de como poder melhorar isso no dia a dia. Então tem muito texto lá no arquivo do blog, né? Quem tiver aí com mais tempo em casa, sem tantas atividades. Depois a Clô passa depois, Clô. Legal, eu legal. tô vendo aqui que vai acabar. Eu queria te agradecer antes que acabe, né? Agradecer todo mundo aqui que Imagina, foi ótimo. Agradecer a sua disponibilidade. Pena que não deu tempo da gente tirar um pouco mais de dúvida. Foi ótimo. Mas a ideia é a gente fazer mais. Eu acho que mês que vem a gente pode programar mais, porque a gente pode tentar, Clô, o Mindful Eating. E de repente eu faço uma prática de meditação com a comida. Acho que bom. Tá? Que aí é algo mais prático. Vamos combinar sim, porque daqui a pouco ele vai cancelar a gente aí, tá bom? Gente, pessoal, muito obrigada. Para vocês uma ótima Páscoa, viu? Todo mundo em casa. É verdade. Obrigada, todo mundo fique muito bem, é que eu desejo mesmo. Que fique em casa, fique todo mundo bem, saudável, a família inteira, tá bom? Beijo. Terça-feira tem mais. Terça-feira e quinta-feira, tá? Tá ótimo, viu? Terça-feira com a Maravilha, vai ser ótimo. Na quinta com o Taki, né? Que é excelente também. Doutor Taki é excelente, não percam. Esse o tema dele eu conheço. Ótimo, né? Ele é muito bom. Até eu vou participar. Isso. Obrigada, meninas. Beijo. Beijo para todas, tá? Beijo. A simpatia, Carol. Adorei. Beijo. Obrigada, querida. Obrigada, Rosa. Beijo, gente.